Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Preparem-se porque o que vos trago hoje vai abalar tudo o que pensavam saber sobre os bastidores de Alvalade. E atenção, isto não é especulação barata, não é rumor de café, não é achismo de quem não sabe. Isto são factos concretos, informações que chegaram diretamente das entranhas do clube. E já vos digo, há um nome que anda na boca de toda a gente, um jogador que tem feito milagres em campo, um talento que parecia intocável. Mason Greenwood. Mas calma, não vamos já falar dele. Primeiro, há muito mais para desvendar. Porque enquanto toda a gente olha para um lado, há movimentos gigantescos a acontecer no outro. E quando chegarmos à parte dele, garanto-vos, vão perceber porque é que tudo isto está interligado de uma forma absolutamente perturbadora. Vamos então ao que interessa. Ousmane Diomande. Este nome não é novidade para ninguém que acompanhe minimamente o futebol europeu. O colosso costa-marfinense tem sido uma das peças fundamentais da estrutura defensiva leonina, um gigante que surgiu praticamente do nada e se impôs como titular indiscutível. Mas o que está a acontecer nos últimos dias transcende tudo o que imaginávamos. Não estamos a falar de um ou dois clubes interessados. Não estamos a falar de sondagens tímidas ou observações ocasionais. Estamos a falar de uma autêntica guerra declarada pelo passe de Diomande, com alguns dos maiores colossos europeus prontos para entrar em leilão. Real Madrid, Manchester United, Arsenal e Bayern de Munique. Leiam bem estes nomes. Não são clubes quaisquer. São instituições do futebol mundial, gigantes com bolsos fundos e projetos megalómanos, todos de olho no mesmo jogador, o nosso Diomande. A informação foi avançada por Ekran Kunur, jornalista turco especializado em mercado de transferências e que raramente erra nas suas previsões. Segundo as fontes dele, estes 4 emblemas estão a monitorizar de muito perto cada movimento do defesa leonino. E não pensem que isto é apenas vigilância passiva. Não, senhores. Estamos a falar de análises detalhadas, relatórios técnicos completos, reuniões internas para discutir viabilidade financeira e adequação tática. Diomande deixou de ser apenas uma promessa. Transformou-se num dos ativos mais cobiçados do futebol europeu e a pressão sobre Alvalade está a atingir níveis insuportáveis. Mas antes destes gigantes entrarem em cena, já havia outro clube a preparar terreno. O Crystal Palace, que joga na Premier League inglesa, tem Diomande como prioridade absoluta para janeiro. E não é por acaso. Mark Gay, o defesa central titular dos Eagles, está previsto sair na janela de inverno e a direção londrina quer substituí-lo por alguém à altura. E quem escolheram? Exatamente, o nosso central. A proposta do Palace está praticamente formatada, pronta para ser enviada para Alvalade assim que conseguirem concretizar a venda de Gay. Mas aqui entra um problema sério para eles. O Sporting não quer vender em janeiro. Ponto final. Frederico Varandas e Hugo Viana deixaram claro internamente que Diomande é inegociável durante a janela de inverno. Rui Borges acabou de chegar, precisa de estabilidade no plantel, precisa de manter a espinha dorsal intacta para continuar a luta pelo título e pela presença europeia. Vender agora seria um tiro no pé. E há mais. Muito mais. Porque enquanto toda esta pressão externa aumenta, o Sporting tomou uma decisão estratégica fundamental. Já iniciou conversações para prolongar o vínculo de Diomande. Isso mesmo. Negociações concretas, reuniões com os representantes do jogador, discussões sobre valores salariais e cláusulas de rescisão. Tudo para blindar ainda mais o atleta e garantir que, caso saia, será apenas nas condições do clube. Atualmente avaliado em 45 milhões de euros pelo Transfermarkt, Diomande sabe que tem mercado, sabe que pode dar um salto enorme na carreira, mas também reconhece que o Sporting lhe deu tudo. Foi aqui que explodiu, foi aqui que se tornou internacional, foi aqui que construiu o nome que tem hoje. Nesta temporada, o defesa já realizou 8 encontros oficiais pelos Leões, 4 na Liga Portugal Betclic, 2 na Liga dos Campeões, 1 na Taça de Portugal e outro na Supertaça. Ao todo, acumula 587 minutos em campo, mostrando solidez defensiva, capacidade de liderança e maturidade tática impressionante para a idade. Cada jogo dele é observado por dezenas de olheiros espalhados pela Europa. Cada lance seu é analisado ao pormenor por departamentos de scouting milionários. Diomande tornou-se uma mercadoria raríssima no futebol moderno, jovem, completo, consistente e com margem gigantesca de evolução. Mas agora atenção, porque aqui é onde as coisas ficam verdadeiramente fascinantes. Enquanto toda esta saga em torno de Diomande ferve, o Sporting não está parado. Muito pelo contrário. A direção leonina sabe perfeitamente que, mais cedo ou mais tarde, o Costa Marfinense vai sair. Pode ser em junho, pode ser daqui a um ano, mas vai sair. E quando isso acontecer, Alvalade precisa de estar preparado. Precisa de ter um substituto identificado, estudado, praticamente fechado. E esse substituto já tem nome: Konstantinos Kouliarakis, defesa central grego de 21 anos que atualmente joga no Wolfsburgo, na Bundesliga alemã. Este nome pode não vos dizer muito à primeira vista,
Mas acreditem, devia dizer. Kulierakis é considerado uma das maiores promessas defensivas da Europa neste momento. Foi contratado pelo Wolfsburgo no verão de 2024, precisamente depois de ter sido sondado pelo Benfica. Sim, ouviram bem, os encarnados quiseram, mas não conseguiram fechar, e desde então não parou de crescer. 11 jogos esta época, todos eles com exibições de altíssimo nível, mostrando inteligência posicional, qualidade na saída de bola, jogo aéreo fortíssimo e uma tranquilidade nos duelos que impressiona qualquer observador técnico. O Transfermarkt avalia-o em 25 milhões de euros, mas o valor real de mercado pode ser bastante superior, especialmente agora que Liverpool, Tottenham, Milan, Napoli e Borussia Dortmund também começaram a vigiá-lo de perto. E aqui está o golpe de gênio do Sporting. Enquanto os gigantes ingleses e italianos andam distraídos com outras prioridades, o clube leonino posicionou-se discretamente, mas com firmeza, como um dos destinos mais apelativos para Kulierakis. Porquê? Porque o Sporting oferece algo que poucos conseguem: protagonismo imediato, regularidade competitiva, presença europeia garantida, ambiente de desenvolvimento perfeito e um histórico recente impressionante de valorização de jovens talentos. Para um jogador de 21 anos que quer explodir definitivamente, Alvalade é o trampolim ideal. Melhor do que ir para Liverpool ou Tottenham ser suplente durante 2 anos à espera de uma oportunidade. Melhor do que ir para o Milan ou Napoli enfrentar a pressão sufocante do futebol italiano sem ter espaço para errar. O Wolfsburgo, por sua vez, já admite internamente que pode ser difícil segurar Kulierakis se surgir uma proposta convincente. O clube alemão tem um histórico recente de vender defesas centrais importantes e sabe que o jogador grego está a crescer rápido demais para o tamanho atual do projeto. A ambição do atleta é clara: quer dar um salto competitivo, quer jogar regularmente em provas europeias, quer medir-se com os melhores. E o Sporting pode oferecer-lhe exatamente isso. Taticamente, o perfil de Kulierakis encaixa na perfeição no estilo de jogo de Rui Borges. O treinador leonino exige defesas capazes de conduzir o jogo desde trás com segurança, que saibam quando pressionar e quando recuar, que tenham qualidade técnica suficiente para iniciar jogadas ofensivas. Kulierakis tem tudo isto. Os números desta época são elucidativos: mais de 88% de acerto nos passes e média superior a 4 recuperações por partida. São indicadores que confirmam maturidade incomum para a idade e capacidade de adaptação rápida a qualquer sistema tático. Mas voltemos agora ao elefante na sala. Porque enquanto toda esta engrenagem defensiva se movimenta nos bastidores, há uma questão que paira sobre Alvalade como uma nuvem escura: e se o Sporting perder Diomande em janeiro? E se a pressão dos gigantes europeus for tão grande que a direção não consiga resistir? E se surgirem propostas de 60, 70, 80 milhões de euros? Será que Varandas consegue dizer não? Será que o clube tem estrutura financeira para recusar valores estratosféricos numa janela onde poderia reforçar outras posições? São perguntas legítimas. São dúvidas que atormentam qualquer adepto leonino consciente da realidade do futebol moderno. Mas há um fator que poucos estão a considerar e que pode ser absolutamente decisivo: a vontade do próprio jogador. Diomande tem demonstrado profissionalismo exemplar, comprometimento total com o projeto leonino, respeito máximo pela instituição que lhe abriu as portas. Não é um mercenário, não é alguém que vai forçar uma saída a meio da época apenas porque apareceu uma proposta milionária. Ele sabe que deve ao Sporting, sabe que ainda tem muito a evoluir, sabe que sair agora seria precipitado. E essa consciência pode ser o fator que mantém tudo sob controlo até ao final da temporada. Entretanto, a máquina leonina continua a trabalhar. Os responsáveis pelo recrutamento já têm dossiês completos sobre Kulierakis, já estabeleceram contactos preliminares com o entourage do jogador, já fizeram sondagens discretas ao Wolfsburgo para perceber valores e condições. Tudo preparado para o momento certo. Porque no futebol moderno, quem se antecipa ganha vantagem. E o Sporting aprendeu bem esta lição nos últimos anos. Mas agora, finalmente, vamos falar de Mason Greenwood. Lembram-se que mencionei o nome dele no início? Pois bem, chegou a hora de perceber porque é que ele está ligado a tudo isto. Greenwood tem sido uma das revelações desta temporada europeia, mostrando que o talento nunca desaparece, apenas precisa das condições certas para brilhar. E o Sporting, através dos seus canais de scouting, tem acompanhado de muito perto a evolução do avançado inglês. Não como prioridade imediata, mas como oportunidade futura caso as condições financeiras e desportivas se alinhem. A questão é: se Diomande sair por valores estratosféricos em junho, o clube terá margem financeira para investir em zonas ofensivas? Poderá Greenwood ser uma opção real para reforçar o ataque leonino na próxima época? São cenários que estão a ser estudados internamente, ainda que de forma embrionária. O puzzle começa a fazer sentido. Diomande sai, entra Kulierakis. Parte do dinheiro da venda é reinvestido em talento ofensivo de primeiro nível, possivelmente alguém como Greenwood ou similar. O Sporting mantém-se competitivo, valoriza o plantel, continua a crescer desportiva e financeiramente. É um plano arriscado, mas brilhante. É uma estratégia que exige timing perfeito,
mas que pode catapultar o clube para outro patamar. E Frederico Varandas sabe disso. Hugo Viana sabe disso. Rui Borges sabe disso. Todos estão alinhados no mesmo objetivo: transformar o Sporting num clube sustentável, competitivo e protagonista na Europa. Mas há riscos, claro. O principal é o timing. Se Diomande sair em janeiro contra a vontade do clube, todo o planeamento vai por água abaixo. Kouliarakis pode já ter assinado por outro emblema, as alternativas podem ser escassas, o impacto desportivo pode ser devastador. Por isso é que a blindagem do Costa Marfinense é tão importante. Por isso é que as negociações para renovação estão a decorrer em paralelo. Por isso é que a direção leonina está a jogar xadrez enquanto muitos jogam damas. E os adeptos? Os adeptos merecem transparência, merecem saber o que se passa, merecem perceber que o clube está a trabalhar para manter a competitividade sem hipotecar o futuro. Porque no final, somos nós que enchemos Alvalade, somos nós que vibramos com cada vitória, somos nós que sofremos com cada derrota. E esta fase do Sporting é crucial. Estamos a construir algo especial, algo duradouro, algo que pode marcar uma geração inteira de sportinguistas. Por isso, não se deixem enganar pelos títulos sensacionalistas, pelas especulações infundadas, pelos rumores fabricados para gerar cliques. O que vos trouxe hoje são factos, são informações concretas, são movimentos reais que estão a acontecer neste preciso momento nos corredores de Alvalade e nos gabinetes dos grandes clubes europeus. Diomande é cobiçado. Kouliarakis é estudado. Greenwood é monitorizado. Tudo está interligado. Tudo faz parte de um plano maior. E nós, sportinguistas, temos o privilégio de assistir a esta construção em tempo real. Agora cabe-nos a nós, enquanto adeptos, apoiar incondicionalmente. Apoiar Diomande para que continue a brilhar com a camisola leonina. Apoiar a direção nas decisões estratégicas. Apoiar Rui Borges na implementação do seu projeto tático. Porque juntos, verdadeiramente juntos, o Sporting pode atingir alturas inimagináveis. E quando daqui a alguns anos olharmos para trás, vamos perceber que estes foram os dias que definiram o futuro glorioso do clube. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre o assunto em questão.